Veja mais uma propriedade semântica das fórmulas da lógica proposicional. É a contradição semântica. Uma fórmula H é uma contradição semântica, ou simplesmente uma contraditória, se e somente se, para toda interpretação I, a interpretação de H é falso. Escrevendo de outra forma, H é contraditória se somente se, por definição, para toda interpretação I de H é falso. Mas, então, se H é contraditória nessas condições, H não é contraditória nessas condições. Ou seja, H não é contraditória se, somente se, por definição, existir interpretação I, tal que I de H é verdadeiro. Mas então observem o seguinte, que essa ideia é a ideia de satisfatibilidade, ou seja, a fórmula não ser contraditória equivale a uma ideia, a uma afirmação de que existe uma interpretação que a interpreta como sendo verdadeira, que é a definição de satisfatibilidade. Observem novamente a relação entre conceitos que se referem às propriedades semânticas das fórmulas da lógica proposicional: contradição, satisfatibilidade. Considere alguns exemplos de fórmulas que são contraditórias e outras não. Por exemplo, essas duas fórmulas, P e não P, e P implica que, se somente se, não P ou que. Preenchendo a tabela verdade, o que a gente obtém é falso nessas colunas. Isso significa que tais fórmulas não podem ser interpretadas como sendo verdadeiras, são sempre interpretadas como sendo falsas, independente da interpretação que consideramos. Ou seja, tais fórmulas são contradições, são contraditórias. Além disso, observem que tais fórmulas não são contingências, porque aqui não temos o símbolo T. Além disso, tais fórmulas não são satisfatíveis, porque aqui não temos o símbolo T. Essa fórmula, nesse caso, temos F e T. Isso significa que ela não é contraditória, porque temos T. E como temos T, significa que ela é satisfatível. E como temos T e F, significa que ela é uma contingência. Algo similar ocorre aqui. Não é contraditória, porque temos T. É satisfatível porque temos T. E é contingência porque temos T e F. Essa fórmula não é contraditória, é satisfatível, e essas aqui igualmente. Em outras palavras, se toda linha temos o símbolo F, isso é a definição de contradição. Por isso, essas duas fórmulas nessas colunas são contraditórias. Vamos fazer uma demonstração um pouquinho mais formal de que uma implicação, uma fórmula da lógica proposicional é contraditória. Veja, essa implicação é contraditória. Bom, podemos ver tal fato utilizando a tabela verdade, porque na coluna dessa fórmula só temos o símbolo F, por isso ela é contraditória. Igualmente, que e não que também é contraditório. E temos que observar que P ou não P é uma tautologia. Então, o que temos aqui nessa fórmula é essa tautologia implicando nessa contradição, que deu uma fórmula contraditória. Uma outra maneira de falar isso, mais formal, é essa. H é contraditória se somente se, por definição, para toda interpretação, I de H é falso. Que equivale a dizer que para toda interpretação I da fórmula, substituímos o H pela fórmula. Então, para toda interpretação I, a interpretação da fórmula é falso. Mas aqui temos uma implicação. Quando é que a implicação é falsa? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então, dizer isso
é o mesmo que dizer a última linha, ou seja, se somente se para toda interpretação, a interpretação do antecedente é verdadeira e a interpretação do consequente é falso. E isso é um caso, é o fato. Por quê? A interpretação de P ou não P, para toda interpretação, é sempre verdadeira. E para toda interpretação, a interpretação de Q e não Q é sempre falso. Ou seja, temos T aqui e falso aqui. E nessas condições, a implicação é falsa. Conclusão: a última linha é verdadeira. Sendo a última linha verdadeira, então a primeira linha é também igualmente verdadeira. É interessante pensar sobre as contradições. Por exemplo, Zé Calvo não é calvo. Não há como interpretar isso como sendo verdadeiro. Pela definição do que significa calvo e do que significa não, né? Uma coisa, um indivíduo calvo não é calvo, é falso. Não há como interpretar isso como verdadeiro. Mas aqui temos, parece que um jogo de palavras. É importante e interessante pensar sobre outras afirmações que não são jogos de palavras e que são contraditórias. Por exemplo, não há conhecimento. É possível interpretar isso como verdadeiro? Não há conhecimento. Olha, se fosse possível, o que essa afirmação está dizendo? Ela está dizendo que não há conhecimento. Mas se ela for verdadeira, existe um conhecimento dela própria. Ela própria expressa um conhecimento que diz que não há conhecimento. Engraçado isso, né? A gente tem que ter cuidado com essas afirmações negativas. Por exemplo, não existe verdade. Olha, mas se isso for verdade, temos aqui uma verdade. A verdade de que não existe verdade. Poxa, contraditório, né? Não creio em nada. A mesma coisa, a mesma natureza. Como assim não creio em nada? Eu creio nessa afirmação de que não creio em nada. Engraçado, né? Aliás, essa questão, essa ideia de crer e não crer, certa vez eu estava conversando com um amigo e um ateu, e ele disse o seguinte: só acredito no que tem evidência empírica, científica ou lógica. Afirmação do meu amigo ateu. Aí eu pensei naquilo e falei, puxa vida, mas afinal de contas, a afirmação que você acabou de fazer tem evidência empírica? A afirmação que você acabou de fazer tem evidência científica? Tem evidência lógica? Bela questão. Essa afirmação parece não ter essas evidências. Então, ele não pode crer nessa afirmação. Puxa, só acredito no que tem evidência empírica, científica ou lógica. Então, não tem como crer nessa afirmação. Ela é contraditória. Uma outra afirmação interessante, essa de cunho budista. A única coisa permanente no universo é a sua impermanência. Ou seja, o universo é impermanente. E a única coisa permanente nele é essa impermanência. Bom, mas então ele não é impermanente? Tem coisa que é permanente. Uma permanência é a sua impermanência? Como assim? Bom, é claro que isso é contraditório, mas tem o seu valor. Um valor de explicação. Um valor de que de uma mensagem que está nos dizendo que na vida há muito mais de impermanência do que de permanência. Preste atenção nisso. Acostume com as impermanências da sua vida. Isso faz parte da vida. A vida não é uma regularidade tranquila. E, aliás, por isso é que a vida é interessante também, né?
Outra coisa, falando de contradições, né? O P e não P é contraditório. Não tem como, na lógica proposicional, interpretar P e não P como sendo verdadeiros ao mesmo tempo. Contraditório. Mas, afinal, na lógica proposicional temos uma crença nessa contradição. Ou seja, na lógica proposicional, para nós, isso é sempre falso. Por que é razoável pensar que isso é sempre falso? Afinal, isso é uma crença sobre coisas ou sobre o nosso pensamento? Eu olho para as coisas e concluo que é razoável essa crença na lei da contradição ou é algo do pensamento? Olha, conforme Russell, ele diz o seguinte, que essa crença é uma crença sobre coisas e não sobre pensamentos. O que ele está dizendo sobre isso? O que significa isso? Não é, por exemplo, a crença de que pensamos que uma certa árvore é um jacarandá, não podemos ao mesmo tempo pensar que não é um jacarandá. Não é algo que está no domínio do pensamento. Isso é, não estamos querendo aceitar que possa ser jacarandá e não ser jacarandá ao mesmo tempo. Mas não é algo que está no domínio dos pensamentos. Do ponto de vista dele, a crença é que se a árvore, a coisa é jacarandá, não pode ao mesmo tempo não ser um jacarandá. É sobre a coisa, não é sobre a natureza do pensamento. É razoável isso, né? Eu acho o Russell tem uma certa razão. Ou seja, a lei da contradição é sobre coisas, não meramente sobre pensamentos. Está no domínio, digamos, da coisa, das coisas, né? Mas será que podemos usar o mesmo raciocínio no domínio da física quântica? Puxa, na física quântica acontecem coisas das mais absurdas possíveis. Parece que as coisas são e não são ao mesmo tempo. Bela questão. E existem lógicas nas quais o princípio da não contradição não é contemplado. Lógicas não clássicas. Por isso é que é interessante estudar lógica, né? Parece que essas lógicas não clássicas estão muito próximas daquilo que ocorre na física quântica. E por falar em crenças e essas coisas, afinal, e o modus ponens, o nosso incrível modus ponens que a gente usa sempre? É uma crença sobre coisas ou sobre pensamentos? Bela questão. Vale a pena pensar sobre isso.